Comunicado oficial. Informo que a Corte das Corujas terá suas vendas interrompidas por tempo indeterminado a partir do dia 10 de maio. Vivemos um período de perseguição onde todo cuidado é pouco e por isso eu decidi fechar a corte para novos membros e manter apenas os que já estiverem lá. E nesse mesmo dia 10 eu farei uma promoção de encerramento das vendas da corte, sendo também o último dia possível para entrar na Corte das Corujas. Se você ainda não é membro, essa vai ser sua última oportunidade em um futuro próximo. Criei um grupo silencioso de WhatsApp para divulgar o link promocional no dia 10 de maio. Clique na descrição e no comentário fixado abaixo e acesse. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2 e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Mr. Anonymous. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Antes de qualquer coisa, gostaria de te elogiar. Não é qualquer pessoa que possui a sabedoria que você demonstrou em seus vídeos. Você me desafiou intelectualmente com suas ideias, algo que poucos brasileiros conseguiram até hoje. Enfim, eu gostaria que você comentasse sobre o meu desafio de masculinidade, ou como eu nomeei, Macho Man Challenge. Depois você analisaria também os problemas que tive por causa dele, e a conclusão final. O desafio tinha 3 obstáculos a serem concluídos. Primeiro, eu deveria aprender a fumar cigarros adequadamente. Segundo, eu deveria conseguir tomar um shot de bebida alcoólica forte sem vomitar. Terceiro, eu precisaria fazer sexo com no mínimo 10 mulheres diferentes. GPs também seriam aceitas. O objetivo do Macho Man Challenge era me dar uma confiança como homem, pois eu sempre me senti como um estereótipo. Nerd, estranho, virgão, miqueia e otário. Concluí o primeiro desafio, mas ele me viciou em cigarros por um tempo e graças a Deus consegui largar a dependência química usando chicletes de nicotina. O segundo desafio trouxe à minha boca um gosto nojento de cachaça pura, mas eu não vomitei, pois engoli rapidamente o líquido. Lá ele. O terceiro desafio, também concluído, trouxe-me boas experiências com o prazer carnal. Engraçado que quase eu li prazer anal. Mas também um problema terrível. Fui ameaçada de forma violenta por golpistas. Eles se diziam membros de uma organização criminosa, alegando que eu devia dinheiro para eles. O motivo era falso, sem sentido e relacionado a uma das GPs. Eles não sabiam qual era o meu endereço, apenas em qual cidade eu morava. Isso me deixou muito perturbado. Navegando na internet um tempo depois, eu descobri que vários outros homens foram vítimas do mesmo estelionato. Eu não paguei o que eles queriam, apenas deletei o meu WhatsApp e mudei de número. Então, Coruja, eu gostaria de, com humildade e sinceridade, sugerir aos seus inscritos que tomem muito cuidado ao lidar com os GPs, caso desejem ficar com uma. Várias são mulheres honestas, mas infelizmente algumas têm conexões com criminosos. Falando de mim pessoalmente, caso futuramente eu vá sair com uma GP, eu vou fazer questão de ir para outro estado, usar um número e nome alternativos e agir como se eu fosse bem pobre e drogado. Seria como Robert Greene ensina em seu livro As 48 Leis do Poder. Evite ter uma forma definida. Eu aprendi várias coisas com o Macho Man Challenge, mas a principal de todas é que o Brasil é um lugar muito perigoso. Quanto mais evitarmos lidar com outras pessoas e quanto mais nos isolarmos, mais seguros e serenos permaneceremos. Obrigado, Ave Noturna. E Mr. Anonymous, eu que agradeço a excelente doação e assunto de vídeo e também os elogios. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal, o link está na descrição e no comentário fixado. Assim vocês ajudam demais o conteúdo a permanecer de pé e gratuito a todos os homens. Tem também a opção de lidar com algum assunto que vocês queiram passar aqui, só que de forma pessoal comigo, através de uma chamada de 1 hora, link também na descrição e no fixado. No mais, vocês podem deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários, como sempre. Tem essa função agora de poder responder comentários de ouvintes aqui na seção de comentários do YouTube com um áudio. Então, se vocês quiserem ter alguma pergunta respondida por mim via voz, é só fazer um superchat aí de pelo menos 5, bota no meu bolso que vocês têm aí um áudio de até 30 segundos. Caralho, OnlyFans do Coruja, olha que coisa gostosa. Mas enfim, senhores, partindo agora para o assunto do vídeo, né?
a situação dos homens atual na sociedade, ela é um pouco deprimente, sabe? Eu não tô tentando nem ser black pill demais aqui, mas e nem fazer nenhum tipo de julgamento pejorativo, mas é meio deprimente como os homens eles tentam se adequar ao mundo e não fazem o mundo se adequar a eles como um dia foi, né? Quando eu digo fazer o mundo se adequar a eles, eu digo que, por exemplo, antes os homens eles tinham uma expressão de poder muito maior e eles moldavam a natureza, a sociedade, todos aqueles que viviam abaixo da sua autoridade, né? Hoje os homens eles têm que se conformar com a sociedade. E isso tem muito a ver, obviamente, com a ginecocracia na qual a gente vive, que é um sistema de governo feminino. Veja só. Olha aqui o caso do Mr. Anonymous com essa fetichização, né? É basicamente uma cagação de regra, beleza, sobre si mesmo, que ele se impôs, mas ele acha que na verdade ele se impôs isso aí, mas foi o sistema que impôs sobre ele mesmo, né? Que é a parada do Macho Man Challenge que ele inventou aqui. O nome já é caricato, então os homens eles buscam se adequar a uma caricatura específica, porque o poder, a expressão de poder masculina e também a liberdade de expressão, e quando eu digo liberdade de expressão, eu falo de indo muito além de simplesmente diálogos e debates ou coisa do gênero, né? De você expressar suas opiniões. A expressão humana, ela também está na esfera da moda, na esfera de como você se porta, os seus hobbies, o que você gosta, o que você consome. Hoje os homens eles parecem estar muito constrangidos em um certo tipo de estereótipo que eles têm que cumprir, né? Isso tudo tem a ver, na minha opinião, com como eles querem se portar em relação às mulheres, não é? Então, é só o Mr. Anonymous se perguntar por que ele inventou esse Macho Man Challenge. Óbvio, porque ele tinha aquele estereótipo, ele mesmo falou, né? Nerd estranho, virgão, miqueinha e otário, que é desatraente para as mulheres, em especial, porque um homem que vê um cara assim, ele não tá nem aí, entendeu? Você não vai ganhar nem perder nada por ser um cara assim, a menos que você seja muito, muito otário, e você acabe se tornando vítima de mau caráteres, né? Aí realmente é uma coisa que você tem que mudar por si mesmo. Mas o homem ele tem obviamente aquela vontade de ter acesso a sexo e mulheres, e ele percebe que se ele não se constranger a um tipo específico de homens que é muito atraente para elas, ele não vai conseguir nada, né? Então veja só, quando a gente ia para antigas gerações, o mundo do passado, os homens eles também tinham um certo papel a cumprir, né? Uma performance a cumprir para ter uma vida mais funcional na sociedade. Mas olha como funcionava diferente. Você ainda tinha a sua liberdade para ser quem você quisesse. Claro, haviam muitos julgamentos sociais, tipo o homem que era solteiro depois de certa idade, ele sofria julgamentos, o homem que ele era corno, né? Mesmo não tendo culpa nenhuma, a mulher que era uma traíra, ele também sofria muitos julgamentos, como ainda sofre hoje. Se o cara tivesse algum desvio sexual, né, fosse de uma outra sexualidade, ele também sofreria julgamentos. Isso sempre foi assim, tá? Nesse quesito até da sexualidade, por exemplo, ou sei lá, do cara querer se vestir de uma maneira mais diferente na sociedade, tipo, sei lá, o cara quer andar com cabelo colorido, botar piercing, tatuagem, hoje talvez ele sofra menos julgamento em relação a isso. Mas isso não é liberdade. A gente sabe que isso não é liberdade porque esse estilo e essas formas de comportamento são engenharia social, entendeu? É uma parada forçada pela mídia, então não é bem liberdade, é influência. Quando a gente ia para épocas anteriores, na masculinidade, a gente percebia que os homens eles tinham mais liberdade de expressão. Quando eu digo de expressão, é se expressar de várias formas possíveis, não só de maneira verbal, tá? Até mesmo uma expressão de poder. Eles tinham mais liberdade para isso e eles seguiam um certo rumo, ou seja, eles tinham um prumo ali, tipo ser o homem casca grossa, ser um cara com experiência, que bebia, né, consumia bastante bebida alcoólica ou fumava e tudo mais, mas isso não era influência midiática como é hoje. Hoje você vê que os homens, eles basicamente são goins, né? Eles são consumidores ávidos de estereótipos e até arquétipos, podemos dizer, da mídia, se é que existe algum arquétipo ainda. O Trunks do Futuro explicou isso muito bem naquele vídeo Sociedade Homogênea e o Fim dos Arquétipos, né? E ele explica, de fato, como o arquétipo do herói, o arquétipo do mago, o arquétipo do sacerdote, o arquétipo do forasteiro, né?
o arquétipo do guerreiro, isso praticamente não existe mais. Os homens eles tinham mais liberdade de expressão no passado para desenvolver o seu próprio dom, a sua própria vocação, se encontrar dentro de um arquétipo e exercer ele na sociedade. Hoje em dia não, hoje tá tudo muito enlatado, muito industrial, e a identidade dos homens é basicamente criação de moda e de mídia. E você foi vendo que isso foi se perdendo ao longo das décadas com o aumento da mídia, né? Você pega esse geração X aí, eles adoram ficar repetindo aquele padrão meio Exterminador do Futuro, sabe? De andar com jaqueta de couro, subir em Harley Davidson, né? Andar de óculos escuro e tudo mais. E pra eles, aquilo é ser machão, é o machão da época deles, né? Aí tem aquela coisa, eu sou raiz, vocês são Nutella e tudo mais. Mas ainda assim é uma coisa criada pela mídia, sabe? É mais raiz, até certo ponto, ainda tem mais contato com a masculinidade do que as expressões masculinas modernas, com certeza. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, aquela piada lá das branquelas, né? Enfim, esses homens e essas caricaturas ainda tinham muito contato com a masculinidade raiz, mas já era uma coisa prostituída pela mídia, já era um negócio industrial, sabe? Hoje em dia, puta que pariu, praticamente nem é real, né? Você olha para os homens modernos, você vê que eles não são homens de verdade. Eu nem me isento disso aí. Eu também sou filho da modernidade, mas eu consigo fazer essa autocrítica também. Quando eu digo homem de verdade, não é essa fetichização do tipo machão, ultra troglodita, com 1000 de testosterona e um braço de 40 centímetros, né? Não necessariamente. Eu digo que são homens que eles são falsos, sabe? Eles são projetados. Eles não são genuínos. É isso que eu quero dizer. Eles não são genuínos. Não é aquilo que o cara queria ser, ou não é aquilo que o cara deveria ser. É que dizer deveria parece muita arrogância, né? Mas quando eu digo... Não é natural, sabe? O que eu quero dizer é isso. Não é natural. Você vê que aquele cara, ele consumiu alguma mídia, ele viu aquilo em algum lugar que não veio de origens orgânicas, não veio do pai dele, não veio do avô dele, não veio das relações sociais típicas humanas, né? Do tete-a-tete, do calor humano, sabe? Ele não viu isso de um homem que ele admirou na vida pessoal dele. Ele viu isso em pixels em uma tela. Ele viu isso de algum produtor de conteúdo, ou de algum ator famoso, ou de algum símbolo sexual que molha a calcinha feminina. E ele repete isso, não é? Esse é o grande problema da masculinidade. Um dos grandes problemas da masculinidade moderna, ao meu ver, é a falta de genuinidade, a falta de organicidade, sabe? O negócio parece plastificado, parece industrial. E geralmente, essas caricaturas de machão que, porra, fuma cigarro, charuto, enche a cara e come mulher pra cacete, provém da mídia, sabe? Então, no passado, veja só como era no passado. No passado, o homem ele era obrigado a descobrir a sua vocação, ele era obrigado a descobrir o seu dom para se destacar, para ter sucesso, se ele fosse mais ambicioso, é claro. E aí ele tinha que explorar essa vocação e esse dom para realizar suas ambições, correto? Daí surgem os arquétipos. O cara que ele é mais aventureiro, né, o arquétipo do aventureiro, ele vai sair viajando o mundo, talvez ele fosse cacheiro viajante, sabe? Ele é um cara que gosta mais de troca de energias humanas ali. Quando eu digo energias humanas, não tô falando de nada esotérico, xamanista não, tá? Eu tô falando de trocas de energias emocionais mesmo, interagir com várias pessoas, conhecer várias culturas, o cara é mais conversativo e tal. Tem um homem que ele é mais focado na guerra, o negócio dele é guerra, sabe? Conflito mesmo, ele é mais guerreiro. Então o cara ele ia pegar uma profissão, até a vocação dele, né? Ia inclinar ele a uma profissão da polícia. Ou até mesmo ele ia cair no mundo do crime, né? Engraçado que até o mundo do crime ele virou caricato hoje. Os homens que vão pro mundo do crime, eu percebo que eles vão mais por uma influência de uma cultura de crime que ela é bem midiática também, né? Com o trap, com o rap, com o funk. E vamos convir que no Brasil em especial, a cultura da bandidolatria, até mesmo na TV aberta e nas músicas, né? Tem crescido bastante, principalmente por conta do crime organizado usar muitos desses artistas, se é que podemos chamar assim, para lavagem de dinheiro, né? Foi esse MC, sei lá das quantas aí, Raizel, sei lá,
A Ryan, né? MC Ryan, não sei. Porra, foi descoberto, tá em esquema de lavagem de dinheiro. Grandes, desses MCs aí, todos eles não posso dizer todos, né? Mas muitos deles estão metidos em esquemas de tráfico, né? Sabe? Porra, aí mete político pelo meio também, né? Várias polêmicas aí com o MC Pose do Rodo e esse povo todo, né? Salve pro Epifania aí. Eu tenho certeza que o Epifania, em aparência, ele deve ser o Pose do Rodo antes da fama, tá ligado? Pode jogar aí no Google. MC Pose do Rodo antes da fama. É o Epifania, cara. Certeza. Eu aposto dinheiro que ele é a cara do MC Pose do Rodo antes da fama. Aquela foto, principalmente aquela foto que ele tá de boné, com o boné torto, assim, todo vesgo, olhando pra câmera, todo torto. Porra, muito bom. É Epifania ali, porra. Confia. Tá, beleza, agora vamos falar sério, né? Voltando, até a cultura que tem levado muitos jovens pro crime também é bem plastificada, ela é bem industrial, isso aí. O Brasil, eu tenho percebido que ele tem se tornado cada vez mais plastificado por conta desse comportamento vira-lata, sabe? Ele fica pegando influências de países que são exportadores de cultura e de mídia, né? E fica tentando adaptar isso para a regionalidade do Brasil, e aí sai uma aberração cultural, uma mistura de cultura do trap, cultura do rap, com a bandidolatria, o narcotráfico latino-americano. E é uma coisa engraçada, porque o Brasil, de verdade, ele não tem realmente uma cultura, né? Tipo, a Austrália aqui, ela admite que não tem isso. Não existe uma comida tipicamente australiana, tá? Não existe culinária australiana, não existe música tipicamente australiana. Ah, tem umas bandas que surgiram daqui, tipo AC/DC, Bee Gees e tudo mais, mas você vê que eles não caracterizaram isso como música australiana. É música americana, na verdade, né? Então a Austrália não tem essa putaria de tipo, isso é música australiana, isso é comida australiana. Não, 70% do país é imigrante, tá ligado? O Brasil é a mesma coisa, cara, não tem nada tipicamente brasileiro de verdade. Ou é africano ou é ibérico. Pode perceber, cara, ou é africano ou é ibérico, entendeu? Isso é comum de um país que foi colonizado por muita gente, que juntou muita coisa, sabe? Até mesmo se você pega coisas que consideram tipicamente brasileiras como a bossa nova, você vai ver que a bossa nova, ela já é uma influência portuguesa. O funk também já vem dos Estados Unidos, é americano. Então não tem nada realmente que nasceu puro e simples no Brasil. É uma mistura das influências dos colonizadores. Então se você pega um prato também, a culinária brasileira, né? Se você pega um prato que dizem tipicamente brasileiro, você vai ver, ah não, mas isso aqui tem influência africana, ah não, isso aqui tem influência espanhola, ah isso aqui tem influência portuguesa, entendeu? E aí falam, não, mas o Brasil adaptou pro seu jeito, pra sua terra, pra sua língua, pra sua cultura. Porra, não é a mesma coisa. Até hoje o Brasil não é pioneiro em porra nenhuma, pelo menos nada que preste, né? Mas enfim, voltando à questão da masculinidade, que é o foco. Os homens estão vivendo de moda, tá? Os homens estão vivendo de moda igual a mulher, justamente porque mulher é muito suscetível à moda, e em especial no Brasil o homem é muito mulherengo. Logo, a observação óbvia que os caras fazem é: o que é que a mulher gosta para que eu possa satisfazê-las? Isso também tem a ver com a cultura romântica também ibérica, tá? Uma carência, tá? Muito grande que o brasileiro tem, isso é comum de gente de QI baixo. E eu não tô falando isso nem pra sacanear, assim, do tipo, só ofendendo o brasileiro, não. É simplesmente um fato que razão e emoção são antagônicas até certo ponto. E quando você tem menos razão, ou seja, menos intelecto, ou baixo QI, você tende a ser mais emotivo. E a carência é uma emotividade, né? Então o brasileiro ele é muito carente e confunde carência com romance, né? O romance vulgar, a tal da paixão. E o homem brasileiro, ele é muito carente de mulher, de sexualidade. Quando eu digo carente de sexualidade, é que ele é muito tarado, né? Não tarado necessariamente, mas é mulherengo, é isso que eu quero dizer. Daí o homem brasileiro, ele vive basicamente procurando a nova fonte de admiração feminina para ele poder se banhar. E aí você observa homens do passado e você vê assim, cara, até um homem autista conseguia, de alguma forma, ter uma expressão de poder na sociedade, né? Ter algum tipo de... Nem que fosse um trabalho braçal, tipo, porra, um autistão lá que nasceu meio sequelado das ideias, ou até um cara deformado fisicamente, o cara conseguia ter uma família, ele conseguia ter um emprego, vivia uma vida de cão? Vivia.
a maioria vivia uma vida de cão, né? Era trabalho braçal, condições profissionais insalubres, um salário ruim, mas o cara ainda conseguia ter uma família, conseguia educar seus filhos de uma forma funcional para a época, ou razoavelmente funcional. Ele ainda tinha alguma expressão estética, então a casa dele ia ter uma prática, um microcosmo, né, específico dele ali, que ia refletir talvez a sua condição psicológica ou física. E até hoje o Brasil ainda tem pequenos resquícios disso aí na área rural. Se você for para a área rural brasileira, tipo cidades de interior e tal, você vai encontrar histórias de certas famílias que elas tinham a sua cultura e a sua tradição própria. Claro, tinha aquela espinha dorsal comum de toda a cultura brasileira, então nenhuma família se destoava tanto assim uma da outra. Então assim, a maioria esmagadora das famílias era católica, a maioria esmagadora das famílias tinha práticas de conduta social ali muito parecidas e tal, mas a estética, por exemplo, variava até que bastante. Você ia para casa de um detentorzinho de terra, não precisava ser um grande fazendeiro, mas, por exemplo, aquela família em específico tinha um santo padroeiro da família e o anjo da guarda da família, essa coisa católica, né? O catolicismo ele é bastante estético, ele gosta bastante de iconografias. Então você via que tinha uma família que tinha um santo padroeiro lá, que protegia a família, as gerações, por conta de, sei lá, algum acontecimento que teve com o tataravô daquela família ali, e aquele santo acabou sendo considerado o santo da família, e aí ia ter várias imagens desse santo pela casa, e aí esse santo, ele ia ter práticas específicas para a família, porque aquele santo gostava de uma planta específica e essa família cultivava essa planta, tá? Esse é só um dos exemplos. Então essas pequenas expressões estéticas davam alma à família e ao homem, né? E você via que aquilo surgia de origens orgânicas. Não era algo que a mídia mandou fazer, não era algo de uma indústria massificada, que basicamente é parque de diversão de agenda sionista, né? É engenharia social e programação neurolinguística mesmo, não tem pra onde correr. E é isso que os homens atualmente estão sendo vítimas, né? Disso que os homens estão sendo vítimas. Essa coisa de que, ir pra academia pra ficar com o braço grosso. Sabe? É puramente industrial, então o cara ele vai consumir um monte de anabólico ou suplementos que no fim das contas ele nem precisaria se ele comesse bem, né? Se ele comesse fígado, leite cru, tomasse sol, porque ele quer ter uma performance física, né? Gigantesca para atrair as mulheres. E aí, cara, isso tem até origens espirituais, cara. O homem ele sempre cai em desgraça, vamos botar assim, ou o termo original do pecado, né? Por conta da mulher, como mostrado em Gênesis, né? É viadão. E todas as doutrinas espirituais e religiões sempre atrelam a mulher de alguma forma diretamente, tá? Pessoalmente à origem do caos, à origem da decadência. Cara, tem que ter alguma coisa aí, entendeu? Porra, todas as religiões, todas as doutrinas espirituais chegando a essa conclusão, não tendo uma que se popularizou sendo, digamos assim, matriarcal, né? Você vê que religiões matriarcais não atravessaram as eras. Tem algumas ali, dizem que algumas religiões de matriz africanas são matriarcais, né? Algumas também da Ásia ali são matriarcais, mas nenhuma delas teve tanta repercussão, assim, tanto sucesso, como as abraâmicas, como as que dominam também a Ásia, enfim. E aí parece que os homens... tanto que é até bíblico isso aí, né, cara? Por isso que eu tenho estudado a Bíblia, eu tenho encontrado cada vez mais coincidências. Chegam até a ser coincidências demais com o mundo moderno. Deus disse a Adão, cara, com essas palavras: porque ouviste a tua mulher, a terra será amaldiçoada. Maldita, maldita será a terra. Porque deste ouvidos à tua mulher. Então, o homem, quando ele dá ouvidos à mulher, quando ele quer satisfazer a mulher de alguma forma, quando ele quer buscar a validação feminina, ele acaba caindo em desgraça. Isso é ontológico, tá? Isso é bíblico, isso é transcendental até mesmo. Isso aí é histórico, meu parceiro.
E aí você vai ver os homens modernos, a tal da geração Tadala, os malucos tomando Tadalafelas, brincadeira, Tadalafelas também tá brutalizado, né? Parece que tá dando caneco aí, justamente porque caiu nessa agenda sionista de vender conteúdo, liberação sexual, né? Sexo livre, etc. E agora tá aí com algumas pregas a menos por conta disso. Os caras estão tomando Tadalafila com 20, 25 anos de idade. E você pensa, porra, o cara tá com palmolescência? O cara tá com, sei lá, algum tipo de ansiedade, ele não tá conseguindo performar. Não, cara, não é nem isso. A maioria dos caras só quer tá tinindo mesmo, entendeu? Só quer mostrar serviço. Não é simplesmente transar, chegar ao orgasmo, ter ali a noite com uma mulher, né? Seja ela namorada, seja ela uma GP. Tem maluco tomando Tadalafila com GP, porra, pra performar com GP, do tipo, não, eu tenho que fazer do jeito certo, né? Então você vê que acaba se tornando tal fardo da performance que o Raccoon tanto falava. E quando é que isso para? Nunca. Porque as mulheres, elas vão tratar aquele... A mulher, ela é assim, tá? Não tem jeito. Elas não conseguem... Elas nem querem, na verdade, entender de onde vêm os esforços do homem ou se aquilo é funcional para o homem. Elas só querem os recursos provenientes desses esforços, né? Então, ela não vai olhar pro cara e vai falar bem assim, porra, tu tá tomando Tadalafila, cara, teu coração vai explodir, tá ligado? Com essa idade, tu vai ficar dependente, logo tu não vai conseguir funcionar sem isso. O homem, por outro lado, quando ele vê uma mulher abusando de anticoncepcional ou outros métodos contraceptivos, ele vai se preocupar com a saúde dela e vai falar, porra, isso é uma bomba de hormônio que vai deixar você ou dependente, porque muitas mulheres acabam se tornando dependentes, porque muitos desses anticoncepcionais acabam tirando os efeitos da menstruação, né, as cólicas e tal, ou então você vai acabar tendo algum tipo de problema, alguma complicação na sua fase mais idosa, quando você estiver mais velha. E aí a gente tem visto cada vez mais pesquisas mostrando que isso muda por completo assim, a emoção, o padrão emocional da mulher e também o padrão de seleção sexual dela, o gosto sexual dela começa a mudar, né? Então os homens, você ainda vê alguns deles com essa preocupação. As mulheres não, elas não estão nem aí. Se o cara, ele tá mostrando serviço, tá com paldurecência e, porrou ela a noite toda na base da pirocada, ela já curtiu, entendeu? Pra ela já tá bom e não importa se isso vai explodir o coração do cara, não importa se aquilo veio de dentro de um saquinho, né? Se aquilo veio de uma pílula, ela não tá nem aí. Ela não tá também nem aí se o cara que tá no shape é porque ele tomou agulhada ou se ele se dedicou 10, 15 anos da vida dele para construir o shape inexplicável, né? Como diria o Toduro. E aí, isso acaba criando demanda industrial. A indústria olha para isso e começa a perceber, opa, tem mercado aqui, e começa a empurrar isso no goi, né? Não só isso, como usa de... muito se culpa o capitalismo. O capitalismo ele é assim, ele fica criando fetichismos e futilidades para vender mais. Quando na verdade não é o capitalismo que faz isso. O capitalismo é só um motor que entrega esse tipo de coisa. No fim das contas, toda a sociedade, como o aceleracionismo mesmo explica, permanece essencialmente capitalista, tá? Você pega até sociedades ultracomunistas, por exemplo. Você via ali uma essência capitalista ainda. Eu estava até vendo vídeos sobre as geladeiras soviéticas das comunas, né? Onde todo mundo vivia naqueles blocos brutalistas soviéticos, várias famílias no mesmo prédio compartilhando a mesma cozinha, o mesmo banheiro, mas a essência continuava capitalista, onde as pessoas compravam geladeiras com travas, né? Justamente para ninguém pegar a comida de ninguém. Ou seja, a essência capitalista permanecia ali. O capitalismo, ele é só o motor pelo qual as pessoas expressam o seu egoísmo natural, a sua vontade de conquistar natural, a sua expressão de poder, né? Então o que a gente tem hoje, de fato, é uma decadência, digamos, espiritual, tanto dos homens quanto da sociedade, da civilização em geral. Não se busca nada além da performance, não se busca nada além das aparências, não se busca nada além do que a indústria consegue oferecer, né? Então, vai se criando tendências assim totalmente enlatadas, totalmente artificiais, do tipo, o homem agora ele tem que dar-lhe marretada a noite toda na mulher e para isso você tem que tomar o Tadalafila para ficar tinindo. E obviamente você não vai conseguir sustentar aquela performance sexual sem a porra da pílula, né? É isso que leva à dependência, não é nem um princípio aditivo que tem na fórmula química da parada. É que você mesmo
decidiu... Isso é espiritual, cara. Quando eu digo espiritual, eu não tô falando de formas esotéricas do tipo, meu Deus, tem uma alma invisível. Não tô dizendo também que não existe. Mas eu não tô falando disso, né? Da alma invisível que sai do seu corpo e comove outras pessoas, possui outras pessoas. É o que eu falo no Código do Coruja. No Código do Coruja eu falo de espiritualidade de uma forma muito mais... não materialista, necessariamente, mas sim literal, podemos dizer. Onde eu digo que a espiritualidade é, na verdade, valores imateriais, virtudes, abstrações, não é? Como, por exemplo, coisas que você não pode tocar. Sistemas de valoração abstratos, como o que eu estou explicando aqui agora. Uma masculinidade que é mais orgânica e não enlatada. Como é que você pode pegar esses conceitos e comparar eles em laboratório? Ou tocar eles, ou metrificar eles de alguma forma, né? Medir eles... de forma matemática. É impossível porque são conceitos abstratos. Mas, por exemplo, a performance sexual, ou seja, o tempo que o cara dura, ou a força com que o cara dá a marretada numa mulher, é uma coisa material. Não é abstrato, não é um valor isso aí, né? Ou seja, dá pra metrificar isso aí, cronometrar ou medir a força. Então os homens eles têm competido nisso aí, tá ligado? Nesse campo atualmente. Quanto tempo ele dura na cama, qual a força que ele empurra na mulher, quantas vezes ele faz ela gozar e tudo mais, e não tem uma busca espiritual de valores abstratos, até metafísicos, porque veja só, a mulher, ela tende a julgar os homens, os concorrentes ali, a partir de métricas, né, que são materiais mesmo. Então, valores imateriais a mulher não consegue medir. E quando eu digo valores imateriais, eu não tô falando de paixão, o quanto eu amo ela, o cara que ela é apaixonada, ele mete forte, mas eu amo ela mais. Esse é o tipo de manipulação que faz o homem se tornar um miqueinha, né? Aquele tipo de cara que, sei lá, se relaciona com uma mulher rodada, se relaciona com GP e fala, não importa quantos meteram nela, que ela dorme e diz que ama, na verdade, só a um homem só, que sou eu. Esse é justamente o nível de manipulação dos valores, né? Manipulação espiritual, que é feito para fazer o homem virar gado. Enquanto a espiritualidade do homem, ela vai além, cara. Ela não é isso aí de tipo, o quanto eu amo, o quanto eu gosto. Isso aí é manipulação para fazer o cara aceitar negociações ruins, né? Tem que tomar cuidado com isso. Então você vê que essa coisa industrial, essas métricas, se o cara ganha mais, ou qual o tamanho do peru do cara, ou quanto ele mete forte, quanto tempo ele dura na cama, tudo isso é possível de medir, né? E é justamente essas métricas que as mulheres usam para selecionar o melhor homem. E no máximo vão dizer assim, mas você me ama mais do que meu ex me amava. Para fazer o cara achar que ele tá tendo alguma vazão espiritual, alguma expressão de valores e de virtudes. Na verdade, ele tá só sendo manipulado. Quando, na verdade, as virtudes do homem tendem a ser baseadas em propósito, entendeu? Beleza, essa mulher aqui com a qual eu tô me relacionando, ela serve ao meu propósito, e geralmente o propósito do homem é aquela coisa de expressão de poder, de legado, de domínio, sabe, de conquista. O homem ele quer se expandir, e para isso ele vai precisar de uma mulher fértil, de uma mulher mais virgem ou mais próximo da virgindade possível, né? Uma mulher que se submeta aos seus planos. E isso é o que mais tem sumido, né? Isso é o que mais tem sumido justamente porque os interesses dos homens são interesses industriais. Por quê? As métricas industriais, tipo o tamanho do pênis, ou quanto o cara dura na cama, ou quanto ele ganha, são as métricas que as mulheres usam para definir qual é o melhor homem. E são métricas de vaidade, entendeu? São pura vaidade. Isso não satisfaz o espírito do homem de verdade. Esse tipo de coisa é subjetivo, é abstrato, é metafísico, não dá para metrificar, sabe? Não dá para medir. É isso que é a decadência espiritual do mundo moderno, sabe? Não é do tipo, as pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas estão se tornando cada vez mais consumistas, materialistas. Não é só isso. É o fato que os homens eles não estão buscando nem mesmo a própria subjetividade, sabe? Eles estão querendo só performar e satisfazer um fetiche industrial. Mas e você, cara? O que é que você quer ser, sabe? Qual é o seu dom? Qual é a sua vocação? Você já descobriu isso? No que você é bom? Eu, por exemplo, sou muito bom em oratória, sou muito bom em ensinar, em falar. Eu sou bom nisso aqui que vocês estão me ouvindo fazer, né?
E eu descobri aqui uma forma de monetizar isso, uma fonte de renda e tudo mais. Inclusive, Código do Coruja, quem se interessou, link na descrição e no fixado. É justamente um material que eu desenvolvi para a comunidade para tentar fazer os homens descobrirem o seu lugar no mundo. Não é cagação de regra. A minha birra sempre foi com a cagação de regra e é por isso que eu sou contra dar conselho, né? Eu não gosto disso porque acaba sendo... um rumo que você dá para alguém e além de te passar responsabilidade, eu não quero me responsabilizar por ninguém. Se eu quisesse me responsabilizar por outro homem, eu seria pai, teria filhos, né? E é uma coisa que eu não quero. Lá eu não sou de dar o peixe, mas sim de ensinar a pescar, dar a vara, né? Lá ele. Então ali eu falo sobre você desenvolver o seu ambiente estético, você escolher uma estética para si, consumir essa estética. Pô, se você gosta, sei lá, de Império Romano, começa a arrumar o seu quarto para parecer mais como o Império Romano, aquela estética romana. Se você gosta de Tolkien, né, você começa a arrumar o seu quarto para parecer mais com a estética Senhor dos Anéis. Engraçado que isso é um meme mesmo, né? Joga aí no Google, no YouTube, na verdade, Senhor dos Anéis. É um pornô gay brasileiro bizarro, cara, que tem uma história horrível, que tem uma atuação porca pra caramba. E acabou virando meme, né? Senhor dos Anéis, cara. Eu lembro da minha época de faculdade que a gente dava risada dessa merda. Mas enfim, né? Voltando, agora falando sério, o Código do Coruja ele é justamente sobre isso, né? Não é sobre cagar regra, é sobre ensinar o cara a ele desenvolver a própria vida, o próprio sistema moral, a própria estética. E não tentar formar masculinidade. Eu vejo que isso tem acontecido muito ultimamente. Inclusive nesse caso aí do Juliano Casarré, né? Que ele apareceu lá falando, esses Red Pills têm se tornado um câncer para a sociedade, porque eles acabam fazendo o homem ser assim, ser assado. E aí ele vai lá e lança um curso que é justamente para fazer a mesma coisa, só que é uma masculinidade que ele idealizou, que ele caricaturizou, e no fim das contas acaba sendo expressão de poder industrial por expressão de poder industrial, sabe? O Andrew Tate, ele falou do Andrew Tate, né, que é basicamente o Red Pill mais conhecido do mundo. Se é que podemos chamar aquele cara de Red Pill, né? Ele é um agente da Matrix. Porra, é um agente da Matrix, na verdade. É o que se entende por Red Pill agora na mainstream. É tipo o Andrew Tate, né? Mas quem tá aqui na base de funil, eu ainda acredito que o meu conteúdo é base de funil, mesmo tendo muitas visualizações, tá? A gente sabe que a Red Pill ela não tem nada a ver com grandes expoentes, líderes, não é centralizado, é só um processo, o nome dado a um processo psicológico, tá? Natural, que algumas pessoas passam. Um processo de epifania, um processo de despertar, podemos dizer, espiritual, né? Como eu tô falando, o espírito são valores, é uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de valores, uma mudança de coisas que você valoriza na sua vida, coisas que você dá importância, e você começa a ter um aprendizado mais profundo a respeito de relacionamentos, mulheres, economia, política e várias outras coisas que o Blue Pill, como a gente chama, o gado médio, né? O goi, ele não se interessa, ou ele não quer aprender, ou ele não consegue, ele é incapaz de aprender, né? Porque o gado médio, ele acredita que o que está na frente dos olhos dele é a verdade. Ele acredita na mídia, ele acredita nos tais especialistas, nos tais cientistas, nos políticos, e a gente sabe que tem muito mais por trás disso. E essa é a Red Pill, então não tem liderança, não tem núcleo, não tem objetivo final, não tem pauta, não tem nada disso, né? E o Andrew Tate, ele só é mais um expoente industrial desses aí, de ficar criando uma masculinidade caricatural, ficar cagando muita regra, né? E basicamente vendendo sonhos, ideologias, desejos. Esse processo industrial de uma sociedade decadente é isso, é venda de desejos. O cara às vezes nem deseja uma porra da Lamborghini ou uma Bugatti, que o Andrew Tate adora dirigir, né, e fazer os vídeos dele ali dentro dos seus carrões. O cara nem quer fumar charuto de verdade. O jovem que consome isso, muitas das vezes ele só tá perdido, ele não descobriu o seu dom, sua vocação, o seu desejo real, não sabe o que quer. Por conta disso ele é um papel em branco e ele tá ávido por algum tipo de conteúdo. E aquele conteúdo acaba apelando para baixos instintos, para questões sensuais, eu digo assim, né? Sensoriais, vamos botar assim, do homem.
Então seduz ele de fato pela vontade de fazer sexo, pela expressão de poder, pela vontade de mogar, de competir, de viver gostoso, de viajar, conhecer, comer comidas diferentes, viver com muito conforto, né? Mas isso acaba depletando o homem da sua espiritualidade. E aí vem caras como Juliano Casarré, que no fim das contas ele só quer trazer ele só quer competir, sabe? Ele fala, esse Andrew Tate não tá com nada, eu tenho a pílula da masculinidade real, e é essa aqui. E aí ele vai lá e cria o curso dele. E aí isso acaba se tornando uma esteira fordista de produção, né? Totalmente industrial. E aí surge um outro que diz o seguinte, não, mas eu tenho a pílula real da masculinidade. Essa aqui é a masculinidade real, essa daqui é a masculinidade que você deve seguir. E aí vira essa competição, né? E muito se confunde isso com o próprio capitalismo. Aí um compete, outro compete, tem essa concorrência e você escolhe qual que combina mais com você. Só que perceba como isso não é um problema, né? O capitalismo não é o problema porque se a gente projetar que eventualmente vão surgir tantos gurus da masculinidade, que eventualmente vão ter tantas opções que vão abarcar todos os interesses masculinos, porra, se você gosta de uma masculinidade mais santa, mais cristã, por exemplo, aí o do Juliano Casarré, o curso lá, seja mais interessante para você. Se você gosta de uma masculinidade mais meritocrática, mais milionária, né, mais eficiencialista, aí você vai para o curso do Andrew Tate, por exemplo. Se você gosta de uma masculinidade mais sensual, mais erótica mesmo, né? Mais de pegar a mulher e ser o galã, comedor e tudo mais, aí você cai no Lux Maxim, por exemplo, né? Aí vai o curso do Clavícula lá, que é o que faz lives na Kik, né? Sobre Black Pill e Lux Maxim e tudo mais. E aí o capitalismo em si, a máquina que cria isso, não é o problema. Vocês percebem que a máquina não é o problema? E é essa crítica que os comunistas geralmente têm ao capitalismo, que é um ato falho, né? Um erro de observação. O problema está na inorganicidade. Isso não é orgânico, tá? Isso não é orgânico. E sociedades capitalistas conseguem ser orgânicas também. É que a nossa sociedade, por diversos motivos, principalmente por conta da intromissão estatal, né? Por conta dessa... Assim, o que há de mais inorgânico institucionalmente? Parem para pensar. O que há de mais inorgânico institucionalmente do que o Estado, cara? Não tem nada mais inorgânico do que essa porra. Eles simplesmente forçam as leis na tua garganta, forçam impostos, daí o nome, né? O negócio é imposto. Forçam para que você pague impostos, forçam que você seja complacente com certas práticas, forçam isso e aquilo. Não tem nada mais inorgânico do que o Estado. Então, o problema da masculinidade, um dos problemas, eu diria, é essa inorganicidade. É a falta de contato geracional. Tu já não teve contato com teu pai, imagine teu avô, né? Então, se você gosta de beber, provavelmente foi a mídia que forçou isso. A maioria dos jovens hoje está percebendo isso, entanto que a geração Z nem bebe mais como as outras gerações. Porque elas já não desenvolveram o hábito da bebida de forma orgânica, né? De forma para interagir com outros homens. Não desenvolveram o gosto real pela bebida. Você pega, por exemplo, os velhos, os homens das antigas gerações, os caras gostavam tanto de bebidas que eles tinham adegas em casa, sabe? Eles tinham uma área de bebida e eles colecionavam. Tanto que quando eu morava no Brasil, minha família, na casa da minha mãe, tinha uma cristaleira, tá? Com vários copos de vários cristais, né? Taças, copos, jarras, garrafas, de várias localizações da Europa, principalmente da Inglaterra, porque meu tio estudou na Inglaterra e gostava de colecionar essa porra, porque essa era a estética dele, ele gostava muito disso. Daí ele acabou morrendo sem filhos, então passou isso pro meu pai, e meu pai fez essa cristaleira e tá lá, né, na casa da minha família até hoje. Não somente, pôsteres também ingleses, né? Tinha um pôster de um payphone, que é um telefone, aquela cabine telefônica inglesa, bem grande, que ficou no meu quarto enquanto eu morava com os meus pais. Agora tá na sala lá da casa dos meus pais. Então essa estética é uma coisa que você desenvolve organicamente, porque meu tio ele fez faculdade na Inglaterra, não teve filhos, passou isso pro meu pai. Meu pai, ele... conservou essa estética e você vê que é orgânico, entendeu? Não teve intromissão artificial nisso aí.
Hoje os homens, eles bebem e fumam praticamente por performance, né? Porque ele quer ficar doidão, porque ele tá num ambiente onde ele tá atrás de mulher, e aí, pra ele ficar desinibido, ele bebe, né? E tá todo mundo bebendo, e quem não bebe é estranho, e aí fica por isso mesmo. Antes os homens, eles desenvolviam isso por gosto. Ele ia fumar charuto, ou se ele não fosse do charuto, ele ia fumar cachimbo. Se ele não fumasse cachimbo, ia ser fumo de rolo. Se não fosse fumo de rolo, ia fumar cigarro industrial ou qualquer outra coisa. Hoje não, hoje o maluco fuma a porra do vape, né? Foda-se, vape mesmo. Ou então maconha, né? Maconha, vape e maconha, basicamente só tem isso. Tem umas pessoas que fumam cigarro, pelo menos aqui na Austrália tem bastante gente que fuma cigarro. É cigarro, vape ou maconha, né? E outras drogas aí que chegam a ser sintéticas. Porra, não preciso nem dizer que isso é inorgânico, né? O próprio nome da droga diz que ela é sintética. Então, ao meu ver, a solução, uma das soluções para a crise da masculinidade que a gente está vendo é buscar mais organicidade, buscar uma estética orgânica, genuína, entendeu? Buscar ter contato com a sua vocação, com o seu dom, se expressar de uma maneira que pareça natural para você. E quem ajuda o jovem a desenvolver isso é o pai. E o contato geracional foi destruído, né? Foi destruído nos últimos anos, nas últimas décadas, então é muito difícil para o homem jovem navegar esse mundo sozinho. E você vê que quando eu dou essa pílula para vocês de você buscar a sua vocação, o seu dom e de forma mais orgânica, eu não tô cagando regra, entendeu? É uma coisa que você tem que fazer subjetivamente. Então eu não vou falar para você, cara, vire cristão. Ou eu vou falar pra você, cara, seja machão, né? Tenha 40 de braço, aumente sua testosterona. Tenha uma postura X, uma postura Y, seja assim, seja assado. Cara, às vezes você não é esse tipo de homem, sabe? Às vezes, naturalmente, por conta da sua genética, a sua testosterona não vai ser tão alta assim. E por conta disso, talvez a sua vocação seja um pouco menos masculina no sentido tradicional da coisa. Talvez você tenha uma vocação mais para coisas líricas ou para artes plásticas, que é uma coisa um pouco mais feminina, podemos dizer assim. E você via que antigamente homens, eles passavam dificuldades por conta disso também, tá? Não vou negar, vou dizer assim que, porra, o cara que ele decidia ser pintor na década de 40 era fácil porque a sociedade respeitava. Não, ele também ia sofrer preconceitos, julgamentos, isso é normal, tá? Quando eu digo normal, eu digo que é comum. Eu não estou dizendo que tem que ser aceito, nem que não tem que ser aceito. Eu só estou dizendo que é comum, que acontece. Você vai sofrer julgamento pra cacete, basicamente por qualquer coisa que você for fazer, né? Mas é natural do homem enfrentar a porra dos desafios, sabe? E você pode talvez enfrentar menos resistência pra fazer uma coisa aqui, mas mais resistência pra fazer uma coisa ali. É a vida do homem, meu parceiro. E nós não temos simplesmente o poder do gogó, né? De simplesmente falar, temos que acabar com o preconceito, nós temos que normalizar isso, nós temos que acabar com a intolerância daquilo. Porra, tá de sacana. O homem não tem esse poder, tá? Quem tem esse poder é a mulher, ela que consegue falar isso e transformar palavras em mágica, porque os homens, eles tendem, né? Os homens mais perdidos no geral, que são aqueles que não encontraram a sua própria vocação, eles acabam meio que seguindo o caminho natural da espécie, que é ser o manginão, né? Que é acabar se submetendo às vontades femininas por sexo, reprodução e etc. Então é um homem que não foca em si, ele foca no papel da espécie, que é como se fosse o papel padrão, né? Ele segue a cartilha padrão e não encontra a si mesmo. Porque quando o homem ele encontra a si mesmo, ele naturalmente para de ligar pra mulher, sabe? Ele começa a dedicar o tempo dele, até de forma meio obsessiva, àquilo que ele gosta, à estética dele, ao que ele ama. Tudo isso eu falei no Código do Coruja. Tô até repetindo isso aqui porque tem aula que eu falo justamente isso. Inclusive tem um módulo sobre realismo sexual no Código do Coruja, link na descrição e no fixado, que eu falo sobre como lidar com essa questão da libido. Eu só penso em mulher e tudo mais. É isso, você não tem uma paixão só sua, né? E a paixão, quando você não tem uma paixão só sua, meio que a natureza, ela te dá um background, né? Uma paixão natural para que você não se sinta perdido. Então assim, beleza, você não gosta de música, você não gosta de carros, você não gosta de armas, você não gosta de pintura, você não gosta de arte, você não gosta de porra nenhuma. Pra não te deixar perdido, vamos botar aqui que naturalmente você vai gostar de sexo e de mulher. Só que isso é secundário, pelo menos deveria ser secundário. O primário deveria ser aquilo que você encontrou, a sua vocação, seu dom, seu desejo, sua paixão, né? A maioria dos homens não encontra isso na vida.
Ainda mais homens de QI baixo, que é comum no Brasil. Daí você vê, cara, como muitos homens, a maioria dos homens acaba fluindo inadvertidamente para culturas que, na verdade, ele nem gosta, sabe? Por pura conveniência do tipo, você vê como é a conversão de um jovem homem pro pagode ou pro funk, pra cultura do crime. Não é uma coisa que nasce com ele. A maioria dos casos não é uma coisa que nasce com ele. Ele só tá ali porque ele tá naquele meio e aí ele vê mulheres ali e é conveniente pra ele e ele acaba não tendo outras perspectivas, outros horizontes. Ele acaba caindo naquilo. Aí ele acaba bebendo porque bebendo ele acaba se tornando mais desinibido para chegar em mulher. Aí ele começa a usar droga porque usar droga atrai mulheres mais fáceis, né? Mulheres drogadas que dão mais fácil. Aí ele começa a ouvir certas músicas porque naquele ambiente tem muita mulher e toca aquele tipo de música. E assim vai. E acaba se tornando industrial, todo mundo repetido, parece cópia de carbono, né? Um é a cópia do outro, que é a cópia do outro, que é a cópia do outro, que é a cópia do outro. E quando você faz aquelas cópias na copiadora, né, você vê que o subsequente sempre acaba pior. E isso é que gera decadência. Isso que é decadência, né? O primeiro é menos decaído que o segundo. Aí o terceiro acaba sendo mais decaído que o segundo, o quarto mais decaído que o segundo e assim sucessivamente. Isso é que é decadência, é uma cadeia, daí o nome, né? Decadência, cadeia de queda. E é isso que está acontecendo com a testosterona, é isso que está acontecendo com o QI, tá? A geração Z parece que é a primeira que tem o QI mais baixo que as gerações anteriores, não sei como é que isso é possível, mas foi, isso é pesquisa. Esteticamente, culturalmente, espiritualmente, porra, as gerações que estão surgindo aí de homens está cada vez pior, entendeu? Tá cada vez pior o negócio. Então o que salva, pelo menos se você quiser se salvar, é você encontrar a sua identidade, entendeu? O seu dom, a sua vocação, o seu espírito de fato, e começar a consumir isso. Aí eu até dei uma aula sobre esteticismo, né? Lá no meu canal, eu dei exemplos no meu canal, não, no Código do Coruja, o meu canal é aqui. No Código do Coruja, onde eu falei sobre você experimentar as coisas e começar a descobrir qual é a estética que mais te dá prazer. Aí eu chamei de esteticismo empírico. Porra, você gosta de Star Wars, pô, estética foda, pá, não sei o que, a história é foda e você vai consumindo aquilo. Só que tem que tomar cuidado com essa porra também, porque muitos desses são inorgânicos, né? É tudo fruto É tudo fruto de indústria. Então, tipo, eu gosto de Star Wars, aí você pega um filme desse aí que lançou do Star Wars e começa a lacração, começa um monte de merda. Aí é isso que os sionistas gostam de fazer, manipular a estética das pessoas que se apaixonam por esses conteúdos industriais para fazer você se render às narrativas deles, né? Então tem muito cara que é, tipo, viciado em Star Wars. Daí ele consome aquilo e acaba se tornando obcecado e a ponto de aceitar tudo que a programação preditiva botou dentro da obra que ele gosta. Então tem que ser algo o mais orgânico possível. Se for inorgânico, fica foda. Eu, como vocês devem saber, gosto da estética cyberpunk. É também algo industrial. Ironicamente, é industrial até mesmo no seu quesito estético. E, por incrível que pareça, é uma sátira justamente a essa industrialização. Se você for estudar mais a estética cyberpunk e todo o movimento artístico que tem por trás disso, né, com filmes e tal, todos eles são distópicos em algum ponto. Todos eles são críticas à industrialização, todos eles são críticas ao corporativismo, a megacorporações. Então, por mais que esses filmes e obras cyberpunks eles possam ser eventualmente manipulados, né, por grandes engenheiros sociais, a própria estética ela já é uma crítica a essa engenharia social. Já é uma crítica a um mundo decadente, a um mundo hiperindustrializado, dominado por até mesmo conspirações corporativistas, um mundo onde tudo é sintético, as coisas de ação espiritualmente decadentes. Isso é mostrado até de forma artística na arquitetura brutalista, né? Que é uma arquitetura basicamente sem decoração, totalmente sintética, totalmente baseada no concreto e no metal e no vidro, 100% eficiencialista e gigantesca, sabe? Sufocante mesmo, são prédios extremamente altos com uma aparência amedrontadora que chegam a cobrir o céu e tem pouca ou quase nenhuma natureza, tem pouco ou quase nenhuma organicidade, né? Plantas, que são seres vivos, seres orgânicos. Então, a inorganicidade é típico da estética cyberpunk e é justamente uma crítica, uma distopia. Não romantiza isso, né? Pelo contrário,
É quase que um terror psicológico mesmo. E é muito comum que filmes cyberpunk eles tenham uma estética de terror. Filmes, músicas, obras no geral cyberpunk, elas passam um desconforto, um terror meio psicológico, né? E eu consumo muito isso, eu chego a decorar o meu quarto dessa mesma forma porque eu gosto disso aí, eu chego a me vestir dessa mesma forma. Então você vê que há espiritualidade por trás. Quando eu digo espiritualidade, há valores por trás, né? Há valores aceleracionistas, há estética, há um motivo, há uma lógica, né? Mas enfim, eu acho que ficou muito claro, vocês gostam de vídeo longo, eu dei uma enroladinha aqui no final para bater 50 minutos, senão vocês ficam me xingando aí. Então, a vocês, senhores que acompanharam até aqui, um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Vejo vocês no próximo vídeo. Um agradecimento aqui ao Mr. Anonymous, novamente, pela doação e excelente assunto de vídeo. Aqui é o Coruja e até mais.